Bem, muito boa tarde a todos. Gostaria de começar cumprimentando... Não estão me ouvindo? Gostaria de começar... Melhorou? Cumprimentando o Dr. João, presidente da academia, agradecendo pelo convite, cumprimentando todos aqui presentes, e um cumprimento muito especial aos meus colegas de mesa, professor Henrique, professor Juan, já agradecendo e parabenizando o professor pela brilhante exposição. De fato, a inteligência artificial é hoje um dos grandes temas e, sem dúvida nenhuma, que vamos ter impactos em todas as nossas vidas, em todos os aspectos da atividade econômica e, é claro, também no direito do trabalho. Hoje, a inteligência artificial já é uma realidade na atividade empresarial e tem sido utilizada nas mais diversas aplicações. Recrutamento de empregados, por exemplo. E, a partir daí, vão surgindo uma série de problemas. Bom, e se houver uma discriminação de empregados por meio de um recrutamento desse tipo? Bom, e se um empresário adquire um sistema de inteligência artificial que discrimina ilicitamente consumidores? Recentemente, vimos a Decolar sendo condenada pelo geopricing, quer dizer, discriminar consumidores de acordo com a localização geográfica. Hoje já falamos até em cartéis algorítmicos, ou seja, cartéis que são planejados e estruturados por máquinas. Quais são os limites dessa utilização? Quais são os efeitos sobre a responsabilidade? Vamos pensar um pouquinho no direito do trabalho. Tivemos excelentes exposições anteriores mostrando como hoje todas essas tecnologias possibilitam um controle efetivo do trabalhador. Um exemplo que me chocou muito foi esse, ou seja, monitoramento de ondas cerebrais de empregados, o que aqui não é possível, felizmente a legislação não permite, mas na China é possível. Questões que cada vez mais surgem aí na imprensa, né? Um robô agarra, mata um trabalhador. O homem demitido por uma máquina. Enfim, como reagir diante dessas questões? Vejam que, antes de mais nada, é importante fazermos, ao meu ver, uma primeira distinção, que é entre a automação, que é quando a atividade empresarial, no caso o empresário, ele transfere, ele delega totalmente a decisão empresarial para uma máquina, e os casos de complementação, casos em que aqui ele se utiliza da máquina como um subsídio para tomar as suas decisões. E o que é de interessante é que, muitas vezes, o argumento para se delegar essas decisões complexas para as máquinas seria exatamente a objetividade desses sistemas decisórios, ou seja, nós humanos temos decisões extremamente enviesadas, nós temos critérios muito subjetivos, a máquina não. Ela é objetiva, ela pensa a partir de estatísticas, ela é capaz de chegar a decisões muito mais objetivas. Mas a questão é que as máquinas estão sendo chamadas a decidir questões que envolvem juízos valorativos, como está aí. Quem vai ser ou não contratado? Quem deve pagar mais ou menos por um carro? Como precificar um seguro? Quem vai, por exemplo, morrer se estamos falando diante de um carro autônomo e que está tendo que decidir se ele atropela quem está na frente ou se ele desvia e atropela quem está do lado? Esses algoritmos têm sido utilizados hoje até mesmo no Poder Judiciário para dosimetria de penas, para cálculo de agravantes ou atenuantes. Então, vejam que estamos aqui diante de... Só um minutinho. De decisões que são bastante delicadas. E decisões que vêm sendo transferidas para as máquinas sem um cuidado maior. Eu sou bastante entusiasta da tecnologia, não pensem equivocadamente que eu sou contrária a esses avanços, mas vejo também com preocupação uma espécie de endeusamento da tecnologia, como se toda a tecnologia fosse boa por si mesma e, portanto, nos dispensasse de pensar quais são os riscos dessas utilizações. Aqui nós temos dois livros muito interessantes, um muito famoso, mostrando que algoritmos, segundo essa autora, podem ser vistos como armas matemáticas de destruição. Tamanho é o poder e a amplitude dos efeitos dessas decisões. E um que, inclusive, tem uma repercussão muito grande no mundo do trabalho, mostrando como algoritmos podem ser, inclusive, fontes de perpetuação de desigualdades. E o fato é que esses algoritmos têm sido cada vez mais utilizados, sem que haja, e aqui, de certa forma, já
foi muito bom ter sido antecedida pelo professor Henrique, sem uma devida reflexão ética e sem uma devida reflexão jurídica. Aliás, quando a ética entra em discussão, ela vem sob uma roupagem consequencialista, utilitarista, ou seja, as máquinas são capazes de reduzir estatisticamente o número de acidentes. Mas será que isso resolve? Será que, diante de um caso de um empregado que é morto por uma máquina em uma situação absolutamente injustificável, que jamais teria ocorrido com um ser humano, é tão simples assim dizermos para a família desse trabalhador, olha, paciência, mas percentualmente a máquina reduz acidentes, então vamos aceitar as coisas dessa maneira. Todos esses impasses, eles se potencializam ainda mais, porque basicamente hoje, com as formas de evolução da própria inteligência artificial, independentemente da programação originária desse código, com o machine learning, com o deep learning, o próprio código vai se modificando. Ele aprende com a sua própria experiência. E daí um argumento reiterado na literatura sobre inteligência artificial. Elas não deixam de ser black boxes, ou seja, não se sabe exatamente como esses sistemas decidem. Eles acertam, mas acertam na maior parte das vezes, é o que se diz, mas não se sabe exatamente como justificar. Daí até essa ideia de uma eficácia racional dos dados. E vejam que isso envolve muitas discussões, até porque as máquinas erram. E aqui, nessa transparência, eu mostro 2 exemplos bem famosos. O caso Tai, acredito que muitos conhecem, né? Tai, um sistema de inteligência artificial que foi inaugurado no Twitter, supostamente um robô que interagiria com humanos, e em 24 horas se tornou misógino, nazista e uma série de consequências jamais esperadas pelos seus programadores. O outro é o retrato de um dos flash crashes nas bolsas de valores, porque todos nós sabemos que hoje as grandes negociações no mercado de capitais são totalmente automatizadas. E vejam que mesmo quando as máquinas acertam, muitas vezes estamos diante de uma grande interrogação. Não sabemos ao certo. E a questão é, estamos realmente preparados para isso? Essa citação do Norbert Wiener, que é um dos fundadores da cibernética, sempre me impactou particularmente. Ou seja, é bom que estejamos certos dos propósitos que inserimos nessas máquinas e nesses sistemas, se é realmente o propósito que realmente queremos. Num estudo muito interessante, feito até pelo ex-presidente americano, Obama, pouco antes de acabar o seu mandato como presidente, é um relatório que eu aconselho muito a leitura. Ele contém ali algumas das reflexões muito importantes sobre o uso de inteligência artificial na atualidade. Uma das grandes questões que surgem é, bom, como vamos assegurar justiça, transparência, accountability? E vejam que, para nós que atuamos no direito, o problema é ético, sem dúvida, mas é também jurídico, porque a utilização desses sistemas tem repercussões concretas na vida das pessoas, na atividade empresarial. Surgindo danos, quem responde? Responde de que maneira? Vamos pensar, então, naquela primeira hipótese, a inteligência artificial sendo utilizada de maneira complementar. O empresário, o empregador, continua decidindo, mas ele se socorre de uma série de juízos e predições dos sistemas de inteligência artificial. Estaríamos, portanto, diante de uma espécie de decisão híbrida? Vamos comparar essas decisões algorítmicas como pareceres ou consultorias? Nesse caso, há responsabilidade daquele que desenvolveu esse sistema, que o colocou em mercado? Há necessariamente uma solidariedade entre aquele que programa, aquele que explora e aquele que se utiliza desse sistema? Isso é muito interessante porque, até diante do fato de pouco se saber a respeito desses sistemas de deep learning, machine learning, etc., o relatório norte-americano chama a atenção de que, pelo menos, teríamos que ter constantes monitoramentos, constantes testes a respeito dos resultados práticos desses sistemas. Já que não podemos antever com precisão os resultados, pelo menos vamos monitorá-los com cuidado, a fim de tomar as providências assim que surjam efeitos não previstos. E vejam que esse próprio relatório já diz, se de fato um sistema de inteligência artificial
não puder nos propiciar uma segurança razoável de que os riscos dele decorrentes são minimamente administráveis, controláveis, então eles não deveriam ser utilizados. Porém, não é isso que tem acontecido. Vamos imaginar, então, nos casos de total delegação. Aqui o empresário, o empregador, nem mesmo participa mais do processo decisório. Quem vai recrutar é um sistema de inteligência artificial. Quem vai avaliar a produtividade dos meus empregados, para qualquer que seja o efeito, será também o algoritmo. Enfim, quem responde, então, numa situação como essa? Vejam que as coisas têm evoluído muito e rapidamente. Hoje já se fala, podemos pensar em empresas sem pessoas? Conselhos de administração algorítmicos? Empresas que funcionem tão somente com base em inteligência artificial? Como administrar, então, o poder que esses sistemas teriam e a devida responsabilidade? Isso não é ficção. Essa notícia é um caso de Hong Kong, ao que se tem notícia a primeira vez em que um robô foi nomeado membro de um board, ou seja, o robô vota em decisões de investimento. Quais são, portanto, as consequências da participação do robô nessas decisões? É claro que, a partir de todas essas dificuldades, vão surgir uma série de tentativas de resolver ou endereçar esses problemas. Uma delas, que tem sido discutida atualmente, é: vamos pensar, então, em personalidade jurídica para as máquinas? Imaginarmos, então, que elas passem a ser centros de imputação? Podemos até pensar nisso, mas vejam que é uma solução delicada. Ela envolve uma série de outras medidas, porque essas máquinas teriam que ter, no mínimo, patrimônio ou cobertura securitária. De nada adianta que elas respondam se não há patrimônio que possa compensar os danos dela decorrentes. E, mesmo assim, isso não afasta aquele problema anterior. Bom, e quem está se utilizando do robô? E quem programou? E a responsabilidade de todos os envolvidos? E como é que fica no âmbito punitivo, se o robô resolver planejar um cartel? Aqui não se trata apenas de uma questão de responsabilidade civil, estamos falando também de responsabilidade punitiva. O robô matou um empregado. Enfim, como lidar com essas questões? Cobertura securitária. Será que isso adiantaria? Ou seja, vamos pensar que no mundo cada vez mais automatizado, os seguros deveriam preencher esse espaço e, portanto, resolver todas as situações nas quais danos surgissem. Mas será que realmente essa alternativa seria adequada? Será que, do ponto de vista preventivo, isso funcionaria? E nas hipóteses de responsabilidade também na seara punitiva? Quais são os aspectos de reprovabilidade moral que estariam fora desse tipo de solução? Responsabilidade vicariante? O que vem a ser isso? Nós temos um exemplo no artigo 932 do Código Civil Brasileiro, aquela ideia de que o empregador responde objetivamente pelos atos do seu empregado ou do seu preposto. Vamos, então, imaginar a mesma coisa em relação a esses sistemas de inteligência artificial? Vejam que, mesmo na responsabilidade civil, o empregador responde objetivamente, mas antes o empregado precisa ter praticado um ato ilícito. Aliás, essa é a lógica também do sistema vicariante no direito anglo-saxão. Bom, mas máquinas podem praticar ato ilícito? Temos como, de fato, aproveitar essas construções? Podemos pensar em uma responsabilidade objetiva pelo fato da coisa? Vejam que, diante desses novos problemas, há, sim, algumas alternativas já existentes que poderiam ser pensadas, mas todas elas não encaminham suficientemente essa discussão. E vejam, hoje em dia, a própria atividade empresarial se baseia cada vez mais em delegações. Delegações que acontecem em diferentes níveis, para outros agentes empresariais. Hoje, por exemplo, praticamente ninguém consegue exercer uma atividade empresarial sem ter acesso à nuvem, sem ter acesso a uma série de recursos ou serviços que envolvem parcerias comerciais. Como fazer, então, com a inteligência artificial? Eu contrato e se cria aí uma responsabilidade solidária entre quem programa, quem oferta e quem se utiliza desse recurso?
Recentemente, tivemos o julgamento do Supremo nos casos de terceirização, e esse é um caso emblemático, porque ele mostra que, por mais que se possa ter flexibilidade nessa delegação e nesses arranjos, há que se pensar nas repercussões disso sobre a responsabilidade. E daí porque se manteve a ideia de que, ok, pode então se terceirizar tudo, mas o tomador mantém a responsabilidade, ainda que seja subsidiária. E no mundo se discute que essa responsabilidade, inclusive, teria que ser uma responsabilidade solidária. Vamos lidar com essas discussões a partir de conceitos antigos também? Culpa em elegendo, culpa em vigilando? Como administrar tudo isso? Eu achei muito interessante essa reportagem recente, que saiu no Valor Econômico, dizendo que a empresa de pagamento é condenada por vendas irregulares de loja virtual. Uma tendência que já começa a haver no Brasil, mostrando que temos responsabilidades com aqueles com os quais contratamos. Se sou um empresário e, portanto, me socorro do serviço de outros agentes empresariais, a minha escolha não é, claro, inocente e, certamente, ela tem repercussões também na responsabilidade. Porém, não é simples exatamente chegarmos a essas conclusões, saber quem responde, como responde, diante de quem responde. Vejam que são inúmeras discussões que eu procurei sintetizar, até para não sair muito do meu tempo, nesse pequeno painelzinho. Ou seja, estamos diante de diferentes tipos de responsabilidade, a civil e a punitiva, categoria na qual eu estou incluindo aqui a penal e a administrativa. Temos enormes discussões sobre a extensão da responsabilidade, como essa responsabilidade se projeta internamente, como é o caso do trabalhador, sócios, ou externamente, perante consumidores, perante terceiros. E quem titulariza essa responsabilidade? É o empresário? O empresário, pessoa jurídica? O empresário no sentido econômico, portanto, grupo? As pessoas naturais? Isso acontece de forma cumulativa? É solidário? É subsidiário? E vejam que nem entramos aí num ponto que o professor Henrique muito bem colocou, mas que já se mostra como uma das grandes tendências. Já há projetos nos quais se acopla realmente sistemas de inteligência artificial diretamente ao cérebro humano. E, a partir daí, de fato, questiona-se até mesmo se a decisão que resultar desse tipo de processo é realmente uma decisão humana. E como vamos fazer para administrar todas essas questões. Sei que a LGPD já foi muito abordada aqui, aliás, brilhantemente pelos expositores que me antecederam, mas uma pequena observação sobre ela também é importante, porque, embora ela não vá resolver todos esses problemas e todas essas discussões, ela, é claro, já aponta uma série de alternativas muito importantes e que vão ter impacto, sim, na responsabilidade de todos os envolvidos. Basta lembrar, além de tudo aquilo que já foi muito bem falado pelas expositoras anteriores, a questão de que agora se tem o direito de se entender o resultado de uma decisão totalmente automatizada. E, eventualmente, de se opor a ela requerendo a intervenção de uma pessoa natural. Isso serve para todo titular de dados, com maior razão também para o trabalhador, caso isso aconteça em relação a ele. Não é uma questão simples, porque, diante dessa opacidade dos algoritmos, é muito complicado se saber como se dará essa explicação. E a própria Lei Geral de Proteção de Dados, ao mesmo tempo em que prevê esses direitos, prevê também o sigilo de negócios. Então, certamente que desafios existirão para a implementação disso, mas como o próprio relatório do Obama, que eu já havia mencionado, diz, alguma forma de explicação precisa ser dada. Não podemos ter nossas vidas sendo decididas do ponto de vista de acesso a direitos, acesso a bens, acesso a promoções, no caso de um empregado, acesso a empregos, sem que saibamos minimamente quais são os parâmetros decisórios. Já encaminhando, então, para a conclusão, se o que move a minha fala hoje seria exatamente pensar sobre limites contratuais e estruturais da inteligência artificial, me parece que temos que pensar com muita seriedade nesse equilíbrio entre poder, responsabilidade e inovação.
A tecnologia possibilita ao empresário uma série de possibilidades, e ele vai poder delegar total ou parcialmente uma série de coisas que antes ele fazia pessoalmente para as máquinas. Mas isso não pode levar a uma irresponsabilidade organizada. Portanto, a toda essa facilidade, a toda essa flexibilidade, deve também haver uma readequação do sistema de responsabilidades. E mais do que isso, deve haver aí uma reflexão mais aprofundada sobre os próprios pressupostos disso. Porque se estamos falando de responsabilidade, é porque o descumprimento de direito já aconteceu, é porque o dano já aconteceu. Mas quando hoje pensamos na utilização da inteligência artificial, me parece que teríamos que pensar em questões antecedentes. É realmente tudo uma questão de sopesamento entre benefícios e riscos? Ou existem riscos que não deveriam ser nem mesmo cogitados e jamais assumidos? Quais são esses riscos inaceitáveis e que, portanto, não poderiam ser assumidos de forma alguma? E, no que diz respeito aos riscos aceitáveis, como vamos, então, controlar esses riscos por meio da adequada responsabilidade dos agentes que criam o risco e deles tiram proveito? É claro que queremos prestigiar a inovação, é claro que queremos prestigiar a criatividade empresarial, porém, isso só será benéfico do ponto de vista macro, se vier acompanhado também da preocupação sobre os efeitos nocivos que podem decorrer da utilização desses sistemas. Basicamente, eram essas as considerações que eu teria a compartilhar com os senhores. Agradeço antecipadamente pela atenção. Obrigada.